Em meio às páginas do Antigo Testamento, existe uma história que, embora muitas vezes esquecida ou deixada de lado, carrega uma das maiores lições de dor, perseverança e fé inabalável. A história de Noemi. Ela era uma mulher comum, vivendo nos dias em que os juízes ainda governavam Israel, um tempo de instabilidade, fome e constantes ameaças. Noemi era esposa de Elimeleque e mãe de 2 filhos, Malom e Quilion. Eles viviam em Belém de Judá, uma cidade pequena, mas com um nome que significava Casa do Pão. Ironia cruel, pois foi exatamente ali que o pão faltou. A fome obrigou a família a sair do lugar que conheciam, deixando para trás amigos, parentes e tradições, para tentar sobreviver em terras estrangeiras. A decisão foi radical: partir para Moabe, uma terra pagã, considerada inimiga por muitos em Israel. Para muitos judeus, essa escolha poderia parecer uma traição cultural e espiritual. Mas para Noemi e sua família, era uma escolha entre viver ou morrer de fome. Nos primeiros anos, parecia que o plano havia dado certo. Elimeleque, Noemi e os filhos se estabeleceram em Moabe. Lá, os filhos se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Rute. Noemi, que já tinha perdido sua pátria, agora ganhava 2 noras estrangeiras, mulheres de outra fé, outra cultura, outra visão de mundo. Mas então veio a tragédia. Elimeleque morreu. Noemi se viu viúva em terra estrangeira. E antes que o luto pudesse ser plenamente processado, mais perdas devastadoras aconteceram. Seus 2 filhos também morreram. Agora, Noemi não era apenas uma viúva, era uma mãe sem filhos, sem marido, sem herança, sem futuro. Ela estava sozinha. A dor era tamanha que, quando decidiu retornar para Belém, após ouvir que o Senhor havia visitado seu povo com pão, Noemi pediu para que não a chamassem mais pelo nome que significava agradável, mas sim Mara, que significa amargura. Ela disse: "O Todo-Poderoso me deu muita amargura. Saí cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia." Mas apesar de toda essa dor, havia algo em Noemi que ainda não tinha sido destruído. Algo que a sustentava, mesmo sem ela perceber: a fé. Não uma fé teórica ou teológica. Era uma fé crua, dolorida, quase silenciosa, mas real. Uma fé que resistiu às perdas, ao luto, à saudade. Uma fé que, mesmo quando tudo dizia o contrário, ainda acreditava que Deus poderia escrever um novo capítulo. É com esse pano de fundo que mergulharemos agora em sua história. Uma história que vai te emocionar, te confrontar e te inspirar profundamente. A decisão de deixar Belém. A história de Noemi começa num tempo conturbado de Israel, nos dias dos juízes. Esse período foi marcado por instabilidade moral, social e espiritual. A frase mais comum no livro de Juízes resume a situação. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. A fome, a injustiça e o caos eram comuns. É nesse cenário que somos apresentados à família de Elimeleque e Noemi, moradores de Belém de Judá. O nome Belém significa literalmente Casa do Pão. Mas, ironicamente, o pão havia acabado ali. Uma grande fome assolava a região e as famílias se viam forçadas a tomar decisões desesperadas. Elimeleque, vendo a miséria se agravar, tomou uma atitude controversa. Decidiu sair de Israel e levar sua esposa e seus 2 filhos para a terra de Moabe. Essa decisão, aparentemente estratégica, levantava muitas questões. Moabe não era simplesmente uma terra distante. Era uma nação histórica inimiga de Israel, com deuses pagãos e costumes contrários à lei do Senhor. Segundo Deuteronômio 23:3, os moabitas eram excluídos da congregação do Senhor por causa de sua oposição ao povo de Deus durante o Êxodo.
Ir para Moabe era para muitos judeus um ato de desconfiança em Deus, um abandono simbólico da fé em troca de segurança. Mesmo assim, Elimeleque partiu. Com ele foram Noemi e seus filhos, Malom e Quilion. A Bíblia não registra protestos de Noemi. Talvez ela tenha confiado na liderança do marido. Talvez tenha tido dúvidas. Talvez tenha ido apenas por amor à sua família. O que sabemos é que ela seguiu com ele, cruzando as fronteiras da fé e da tradição para buscar sobrevivência. A viagem certamente não foi fácil. Belém ficava em uma região montanhosa, e para chegar a Moabe, eles precisaram descer para o sul e atravessar o Vale do Jordão. Era um caminho arriscado, perigoso, que simbolizava mais do que uma jornada geográfica. Era uma travessia espiritual, emocional, uma migração da certeza para a incerteza. Ao chegarem a Moabe, eles começaram uma nova vida. Não sabemos como foram os primeiros anos. Talvez tenham encontrado estabilidade, talvez tenham se misturado à população local e construído um novo lar. Tudo indicava que, ao menos por um tempo, a decisão de Elimeleque havia dado certo. Eles estavam vivos, tinha comida, os filhos estavam crescendo, e depois de algum tempo, Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas, Rute e Orfa. Mas por trás da aparência de normalidade, havia uma tensão espiritual silenciosa. Estar em Moabe não era apenas geografia. Era um lembrete constante de que estavam longe da promessa, da aliança, do templo, da comunidade da fé. Era como viver exilado da presença de Deus. E então veio o primeiro golpe. Elimeleque morreu. Sem ele, Noemi se tornou viúva numa terra estrangeira. O pilar da família havia tombado, e ainda assim, ela permaneceu ali, talvez confiando que seus filhos agora sustentariam a casa e continuariam a linhagem da família. Mas os planos da vida são muitas vezes interrompidos. Em pouco tempo, Malom e Quilion também morreram. A Bíblia não nos diz como, mas apenas informa o fato seco e duro. Noemi perdeu os 2 filhos. Agora ela era uma mulher completamente desamparada, sem marido, sem filhos, sem netos e sem ninguém para perpetuar seu nome ou cuidar dela na velhice. Na cultura judaica, isso significava ser totalmente vulnerável, praticamente sem valor social. Noemi não apenas perdeu os entes queridos, ela perdeu o futuro. Neste ponto, seu coração se partiu. E a mulher que havia seguido o marido até Moabe agora se encontrava diante de um abismo emocional. Foi ali que ela tomou a decisão mais importante de sua vida: voltar para casa. A história de Noemi poderia ter terminado no luto, mas ela escolheu se mover, ainda que quebrada, ainda que amarga, ainda que se sentindo vazia. Ela ouviu que Deus havia visitado seu povo com pão e decidiu retornar para Belém. Era o primeiro passo de um novo capítulo. Um capítulo que ela nem imaginava que existia. A volta para Belém, a amargura de Noemi. Noemi decidiu voltar. Não porque tudo havia melhorado em sua vida, mas porque ouviu dizer que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Rute 1:6. Belém, a cidade que ela havia deixado em tempos de fome, agora era novamente a casa do pão. Mas, ironicamente, ela não voltava com fartura. Voltava sozinha, empobrecida e ferida. Ela partiu de Moabe acompanhada de suas noras, Rute e Orfa. Mas em algum ponto do caminho, algo inquietou seu coração. Noemi parou e olhou para as jovens. Elas eram moabitas, estrangeiras. E ela sabia que a vida em Israel não seria fácil para elas. Então, com dor, mas também com sinceridade, pediu que voltassem para suas famílias, para seus deuses e para a possibilidade de um novo casamento. Ela não tinha mais nada a oferecer. Orfa, após muitas lágrimas, cedeu. Beijou Noemi e voltou, mas Rute ficou. Neste momento ocorre um dos trechos mais poderosos e emocionantes de toda a Bíblia.
Quando Noemi insiste para que Rute volte, ela ouve da jovem moabita essas palavras inesquecíveis. Não insistas comigo que te deixe e que me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Rute 1:16. Essas palavras foram mais do que uma demonstração de amor, foram um ato de fé. Rute estava abandonando sua terra, sua cultura, seus deuses e suas garantias para seguir uma viúva quebrada rumo a uma terra onde seria estrangeira e possivelmente desprezada. Rute escolheu a fé, escolheu o Deus de Israel. Noemi não respondeu com entusiasmo, não houve celebração nem gratidão. A dor em seu coração era tão profunda que ela não conseguia enxergar a beleza da fidelidade de Rute. Quando chegaram em Belém, a cidade inteira ficou agitada. As mulheres diziam: "É Noemi?" Ela, no entanto, respondeu com uma amargura cortante: "Não me chameis Noemi, que significa agradável. Chamai-me Mara, que significa amarga, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. De mãos cheias eu parti, mas o Senhor me fez voltar vazia." Rute 1:20-21. Aquelas palavras revelam o estado do coração de Noemi. Ela sentia que Deus havia se voltado contra ela. A mulher que havia saído buscando sobrevivência agora retornava com nada, pelo menos aos seus próprios olhos. Mas a narrativa bíblica fecha o capítulo com uma frase que parece casual, mas que é cheia de esperança. "E chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada." Rute 1:22. Essa frase é profética, aponta para um tempo de provisão. O povo estava colhendo os frutos que Deus havia dado. A fome havia passado, e sem que Noemi soubesse, a colheita estava apenas começando. Também em sua vida. Ela ainda não via, ainda não compreendia, mas Deus estava escrevendo uma história nova a partir da ruína. E Rute, a jovem moabita que ninguém esperava, seria a chave para isso. A coragem de Rute, a moabita no campo de Boaz. A vida de Rute e Noemi em Belém começou sem grandes expectativas. Duas viúvas pobres, sem recursos, sem posição social, e no caso de Rute, com o agravante de ser uma estrangeira moabita. Na sociedade israelita da época, ela era vista como alguém de fora, uma improvável protagonista. Mas Rute não era uma mulher comum. Ela era determinada, fiel e corajosa. Ao chegar a Belém, a primeira necessidade era básica: comida. Então, Rute tomou a iniciativa. Pediu a permissão de Noemi para sair aos campos e colher espigas que caíam durante a colheita, uma prática permitida pela lei de Moisés para sustentar os pobres, órfãos e estrangeiros. Levítico 19:9-10. Isso nos revela a humildade e a disposição de Rute. Ela não ficou esperando que algo caísse do céu. Ela foi à luta. Mas o que Rute não sabia, e Noemi também não, é que o campo onde ela entrou pertencia a Boaz, um homem rico, influente e justo. E mais do que isso, ele era parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Ou seja, era um possível resgatador, alguém que pela tradição israelita poderia casar-se com a viúva da linhagem e restaurar o nome da família. Boaz percebeu Rute e foi impressionado, não apenas por sua beleza, mas pela sua reputação. Já havia ouvido sobre a moabita, que deixara tudo para seguir Noemi, e como ela havia se dedicado fielmente à sogra. Então, movido por respeito e compaixão, deu ordens aos seus servos para proteger Rute, para deixá-la colher à vontade, e ainda mandou que ela bebesse da água tirada pelos trabalhadores, um privilégio incomum para uma estrangeira. Ele também falou diretamente com ela, algo que surpreendeu Rute.
Bem se me contou tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Rute 2:11. E então Boaz declara uma bênção que parece uma profecia. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Rute 2:12. Rute colheu naquele dia mais do que qualquer um esperaria. E quando voltou para casa e mostrou a Noemi, algo despertou na alma daquela mulher amarga. Pela primeira vez, Noemi vislumbrou uma fagulha de esperança. Ao ouvir o nome de Boaz, os olhos de Noemi brilharam. Ela exclamou: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benignidade, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Rute 2:20. Noemi passou de Mara, amargura, para alguém que começa a reconhecer que Deus ainda está agindo. Deus não havia a abandonado. Havia alguém, um parente resgatador, cuidando de Rute. Esse capítulo da história nos ensina que, às vezes, o primeiro passo de fé nos leva diretamente para os campos da graça, e que a obediência e a coragem podem abrir portas que nem imaginamos existir. Rute não buscava um marido, ela buscava sustento, mas Deus estava preparando um propósito muito maior. O plano de Noemi, uma estratégia rumo à redenção. Noemi, que antes estava consumida pela amargura, agora começa a enxergar uma possibilidade de redenção. Não apenas para si, mas para Rute também. Ela entende que Boaz não é apenas um homem bondoso, ele é um parente resgatador. E segundo a lei do levirato, ele poderia se casar com Rute para preservar o nome e a herança da família de Elimeleque. Então Noemi elabora um plano ousado, arriscado e cheio de significado cultural e espiritual. Ela orienta Rute: lava-te, unge-te, veste os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Rute 3:3. A eira era o local onde o trigo era malhado após a colheita, uma celebração agrícola com conotações de fartura e bênçãos. Boaz, como proprietário do campo, estaria ali à noite, descansando. E Noemi diz para Rute: quando ele se deitar, observa onde se deita e vai. Descobre-lhe os pés e deita-te ali. Ele te dirá o que deves fazer. Rute 3:4. Hoje isso pode parecer estranho, mas na cultura hebraica da época, esse gesto era um pedido simbólico de proteção e redenção. Ao deitar-se aos pés de Boaz, Rute não estava sendo indecente. Ela estava dizendo de forma simbólica e respeitosa: coloca sobre mim a tua capa, tua proteção, resgata-me, casa comigo. E Boaz compreende. Ele acorda no meio da noite, vê Rute ali e ouve sua súplica: estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Rute 3:9. Boaz fica profundamente comovido com a atitude de Rute. Ele diz: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Rute 3:10. Em outras palavras, Boaz percebe que Rute não agiu por interesse ou vaidade. Ela buscou cumprir o papel de redentora da linhagem de Noemi, mesmo tendo a oportunidade de buscar outros homens. Boaz aceita, mas há um detalhe: existe um outro parente mais próximo que ele. E por honra, Boaz deve primeiro dar a esse homem a chance de resgatar Rute. Mesmo assim, Boaz assegura que cuidará de tudo no dia seguinte. Ele envia Rute para casa com 6 medidas de cevada como sinal de provisão e promessa. Rute volta e relata tudo a Noemi, que diz: espera, minha filha,
até que saibas como irá acabar este caso, porque aquele homem não descansará enquanto não o resolver hoje. Ruth 3:18. Esse capítulo é um ponto de virada na narrativa. O que começou com fome, luto e deslocamento, agora evolui para esperança, restauração e providência divina. Boaz representa o tipo de Cristo, o Redentor disposto a pagar o preço para restaurar a dignidade e o futuro de quem não tem nada a oferecer. O resgate oficial, a decisão que mudou o destino de Ruth. Boaz, fiel à sua palavra, levanta-se no dia seguinte e vai até as portas da cidade, o lugar onde as decisões judiciais eram tomadas, diante das autoridades e anciãos de Belém. Ali, ele encontra o parente mais próximo de Elimeleque, que tinha o direito legal de redimir a propriedade e se casar com Ruth. Boaz propõe a questão com sabedoria. Primeiro, fala da terra de Elimeleque, o que parece atrativo ao homem, que prontamente diz que deseja resgatá-la. Mas então, Boaz revela a outra parte da responsabilidade. No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás Ruth, a moabita mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Ruth 4:5. Essa exigência muda tudo. O homem recua. Ele diz: não poderei redimi-la, para que não prejudique a minha herdade. Redime tu a minha remissão, porque eu não a poderei redimir. Ruth 4:6. Nesse momento, Boaz se torna o redentor legal e oficial de Ruth e da linhagem de Elimeleque. Para selar o acordo, o homem entrega a Boaz a sua sandália, um gesto simbólico da época que validava a transferência do direito de resgate. Então, diante dos anciãos e do povo, Boaz declara: vós sois hoje testemunhas de que tomei por minha mulher a Ruth, a moabita viúva de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Ruth 4:10. Esse momento é muito mais que um casamento. É um ato de redenção, restauração e honra. Aquela mulher estrangeira, viúva, sem herança, agora é elevada ao status de esposa de um homem justo e respeitado de Israel. E todos os presentes declaram bênção sobre o casal, dizendo: o Senhor faça à mulher que entra em tua casa como a Raquel e como a Lia, que edificaram a casa de Israel. Ruth 4:11. A referência a Raquel e Lia, as matriarcas de Israel, é um reconhecimento poderoso. Eles veem em Ruth uma mulher digna de estar entre as grandes da história do povo de Deus. Esse capítulo nos mostra que Deus não apenas repara o passado, mas constrói um futuro glorioso a partir dos escombros da dor. A história de Ruth e Boaz é a prova de que o céu tem planos maiores do que podemos imaginar. Noemi, que antes disse: o Todo-Poderoso me fez sofrer muito, agora está vendo o milagre silencioso de Deus se desdobrando bem diante dos seus olhos.